Pergunta do dia, questão de CPA 20, vamos lá. Não há uma precificação baseada na análise técnica. Primeira coisa dessa questão, lembra aqui, ó, do não. Tá, do não. Não aqui é muito importante. Não, exceto. Por quê? Porque se você for fazer a sua prova, você pode ser enganado por esse simples não. Você marcar uma alternativa que é muito fácil e você errar uma questão que você ganharia um ponto com certeza por causa de uma falta de atenção. Então, quando você vê um não, quando você vê o exceto, marca isso e presta muito atenção, tá? Porque tem muita pegadinha nessas provas e a CPA 20 não é diferente, tá? Então, ele fala, não é uma precificação baseada na análise técnica. Quando a gente fala precificação baseada, é que a gente vai fazer uma análise para falar que essa ação vale um preço específico. Então, a gente análise técnica para avaliar se a empresa vale tal, se a ação está barata, se a ação está cara, e mesma coisa a análise fundamentalista. Então, se ele não quer a análise técnica, ele quer o que é análise fundamentalista, tá? Fundamentalista. O nome já fala aqui, que é focada para fundamentos. Então, o que é importante aqui? O que o analista fundamentalista ele vai avaliar? Ele vai avaliar fluxo de caixa da empresa, se está gerando caixa, tá? Se está gerando caixa positivo, se a empresa ela tem dinheiro para honrar compromissos futuros, para fazer novos projetos, tem muitas vendas para acontecer, o setor, se o setor está bom, se o setor está em crescimento, ou se há uma tendência de ele continuar crescendo. Enfim, o analista fundamentalista ele vai analisar tudo que cerca os fundamentos da empresa, seja no país que ele está, por exemplo, seja no setor, seja se teve troca de comando na empresa. Então, tudo que é fundamento da empresa, o analista vai olhar e vai criar um preço para isso, que a gente chama de preço-alvo, tá? O target. Tá? Então, ele vai fazer o valuation, que nada mais é um nome bonitinho para avaliação de empresa, empresa, tá? Então ele vai falar um preço, eu acho que essa ação vale R$30, tá? Baseado em fundamentos. Se a ação estiver, por exemplo, negociando na bolsa a R$35, quer dizer que a ação está cara, porque na bolsa está 35 e o analista acha que vale 30, tá? Então está cara, vende. Enfim, essa é a análise fundamentalista. Temos a análise técnica, que é uma análise, pode ser também ou análise gráfica, tá? Muito importante, pode cair na prova um nome ou outro, mas é a mesma coisa, que vai analisar o que a gente chama de tendências, tá? Então o analista ele vai olhar o gráfico, ver se ele está numa tendência de alta, se ele fez alguns movimentos importantes que caracterizam que vai continuar subindo, como por exemplo a parte de volume aqui, se ele subiu com pouco volume ou se ele subiu com muito volume, então é importante para saber se é robusto esse crescimento, tá? Então a análise gráfica ela vai olhar principalmente isso, vai olhar, por exemplo, suporte e resistência, também é um termo muito utilizado na análise gráfica, que é o seguinte, tá? Vamos falar do suporte, que suporte é a parte de baixo e resistência é a parte de alta. Então uma ação vale R$35, ela cai para 30. Depois ela sobe para 33, ela cai para 30 de novo. Depois ela sobe para 37, ela cai para 30 de novo. O que a ação criou? Criou um suporte de R$30. Ou seja, bateu lá nos 30, ele volta a subir. Então, é um preço importante, é um preço de suporte. Então, quando ele cai para R$28, por exemplo, está em 35, cai para 28 e rompe os R$30, o analista vai falar que houve o rompimento do suporte da ação. E aí pode abrir espaço para venda, tá? Porque muitos investidores estavam baseados nos R$30, caiu para 28, aí eles acabam se livrando da ação, tá? Então, dito isso, vamos apagar aqui análise técnica, análise fundamentalista. Agora que você está craque, vamos responder isso. Análise de volumes de compra e venda do ativo. Que eu falei volume. Sempre que você falar de volume, nós estamos falando de técnica, tá? Para analisar se a ação, se foi uma venda específica, então uma simples corretora, uma simples pessoa física fez uma compra muito grande. Então, com um volume baixo, ele subiu o preço, só uma pessoa, só uma corretora, só uma pessoa física subiu muito o preço, numa tacada só. Então foi com um volume baixo. Agora, se foram várias corretoras, várias pessoas físicas que compraram, que fizeram o preço subir, com um volume muito maior, quer dizer, um crescimento muito mais robusto. Então, é muito maior a chance de ele se manter em alta, tá? Diferente de só uma pessoa física ou uma corretora ter puxado o preço do ativo, tá? Que aí pode perder valor. Ele pode subir por esse preço que ele colocou, por esse valor, e depois ele cai rapidamente, tá? Então o analista gráfico está ligado nisso, ele está olhando isso.
Análise da projeção de crescimento do setor da empresa. Correto, isso aqui é fundamentalista, tá? Então, análise, projeção, sempre que a gente fala de projeção, a gente está falando de fundamentalista. Fundamentalista. Por quê? Fundamentalista, tá? Aqui. Por quê? Porque na fundamentalista, o analista está esperto se a projeção de crescimento, e no caso do setor, se a empresa estiver num setor ruim que está sofrendo, teve, por exemplo, alguma regulação do governo que afetou o setor, é um péssimo negócio. Então, a ação tende a cair no futuro, a perder valor. Então, o fundamentalista está ligado nisso. C, vamos olhar, só para a gente matar aqui. Análise de rompimento de preço histórico. O que eu falei? Por exemplo, o suporte. Suporte é um preço histórico de R$30. Ou seja, ele bateu R$30 3, 4 vezes seguidas. Rompeu, então o analista tá esperto nisso, tá? Rompeu um suporte histórico ou um preço histórico. E D, não analisa a empresa por os preços já estão descontados. Correto. Tá? Então, o analista fundamentalista ele acredita que há um prêmio na ação, ou seja, a ação ela está valendo, ela está R$30 na bolsa, mas pelo que ele acredita, a empresa está gerando fluxo, a empresa está positiva, está num setor importante, o país está crescendo, ele acha que a empresa pode continuar gerando valor e a ação tem um preço-alvo muito maior. Já o analista gráfico, ele acha que já está tudo isso no preço, que os investidores já fizeram essa análise de quanto vale a empresa, qual no futuro se ela vai continuar valendo ou não, e já compraram e já colocaram isso no preço. Eles já estão comprando e vendendo pensando no futuro. Então já está tudo descontado, tá? Então aqui no técnico ele não analisa, pois já estão descontados os preços, tá? Ou seja, a oferta e a demanda já provaram se a empresa vale ou não para o analista técnico, tá? Então aí questão boa, questão simples, questão C, resposta B, análise da projeção de crescimento do setor da empresa. Nós estamos falando de análise fundamentalista, ou seja, não é baseada na análise técnica, tá certo? Se cair esse tipo de questão na sua prova, não erre, tá? Agora você domina a análise técnica e fundamentalista, tá certo? Vamos em frente. Tchau!